Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa web aula de número 1.2. Agora nós vamos estudar sobre a contabilidade de custos como ferramenta de gestão. Então, como nós estudamos na aula web 1.1, nós estudamos sobre o que? Os conceitos de contabilidade gerencial e lá nós falamos um pouquinho sobre os artefatos tradicionais. E dentre deles nós temos o que? A questão do custeio por absorção, do custeio variável, e para que a gente consiga compreender esses conceitos, nós precisamos compreender um pouquinho do que? Da base conceitual da contabilidade de custos ou gestão de custos. Bom, vamos lá para os slides. Então, vamos falar um pouquinho da história da contabilidade de custo. O que impulsionou a contabilidade de custos? Então, foi o que? A Revolução Industrial, né, com a produção em grande escala, que surgiu a contabilidade de custos. Aí nós vamos ter as diferentes contabilidades e os custos. Então, nós temos, como nós falamos na aula anterior, a contabilidade de custos, ela gera informações para a contabilidade financeira, que são que os usuários externos, ou seja, o governo, né, que vai cobrar os seus impostos, a questão do lucro e da rentabilidade. Isso aí refere-se aqui aos fornecedores, aos investidores. Esse não será o foco da nossa disciplina, certo? Na contabilidade de custos que nós vamos estudar, o nosso foco será a gestão organizacional, ou seja, os usuários internos. E neste primeiro momento da disciplina, nós vamos fazer estudos, nós vamos utilizar as ferramentas gerenciais para identificar o quê? Os produtos mais rentáveis e também compreender sobre a base conceitual de custos. Bom, vamos ao conceito de contabilidade de custos. A contabilidade de custos, ela faz o quê? A coleta, certo? Então, ela precisa coletar informações sobre os custos dos produtos que a empresa, dos produtos e serviços que a empresa produz e comercializa. Ela organiza esses custos, certo? Relacionados a quê? A aquisição e consumo, gerando o quê? Informações para a contabilidade. Então, nosso foco aqui é a gerencial. Nós não vamos, neste momento, trabalhar com a contabilidade financeira. Continuando aqui, os objetivos da contabilidade de custos. Então, no primeiro momento, é o quê? Avaliar os meus estoques. Então, eu tenho vários métodos de avaliar o meu estoque, como o PEPs, o EPS e a média ponderada móvel. Mas não será o foco do nosso estudo. O foco do nosso estudo será auxílio ao controle e, em consequência, a gente vai auxiliar também a tomada de decisão. Então, nosso foco aqui não será o objetivo 1, certo? O nosso foco será o controle, que irá gerar o quê? Auxiliar a tomada de decisão. Bom, para que a gente consiga calcular quais os produtos são mais rentáveis, nós precisamos compreender um pouquinho sobre a base conceitual de custos. Então, vamos a alguns termos que são utilizados em custos. O primeiro deles é gastos. Então, o que são gastos?
são sacrifícios financeiros que a entidade arca para obtenção de um produto ou serviço qualquer. Lembrando que esse autor aqui, que eu cito, ele está lá na minha biblioteca. Aí nós temos outro conceito, depois de gasto, é desembolso. O que é desembolso? É o ato de pagamento que pode ocorrer em momento diferente do gasto. Vamos a próximo. Aí nós temos os investimentos, que representa o quê? São gastos ativados em função da sua vida útil ou benefícios atribuíveis a futuros períodos. Então vamos aqui comigo, alunos. Uma empresa, ela compra um computador, certo? Então esse computador, segundo a terminologia de gastos, é um investimento. Ele vai ficar lá no ativo, não circulante, no imobilizado, e ele vai gerar o quê? Benefícios futuros. Esse computador, ele pode ser utilizado, por exemplo, para emitir o cupom fiscal. Então ele vai gerar benefícios futuros. É um exemplo de investimentos. Uma máquina, por exemplo, para produzir um determinado produto. Uma máquina de costura também é um investimento que ele fica ativado e mensalmente ele vai sendo depreciado, certo? Continuando aqui nos slides, nós temos também outro conceito, que é o que? Corresponde aos gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção. Olha só, custos tem relação com processo produtivo. Então, vamos utilizar aqui o exemplo de uma fábrica que fabrica uniformes escolares. Então, nós temos lá o investimento, a máquina de costura. Só que essa máquina de costura, ela está no setor produtivo. Então, o que que acontece? Ela está lá no investimento e ela vai sendo depreciada mensalmente. O que que acontece? Essa depreciação é um custo do processo, é um dos custos do processo produtivo. A gente tem outros, como por exemplo, o salário da costureira. Nós temos também o quê? O tecido, a linha, a energia elétrica utilizada. Isso tudo é o quê? São os custos do processo produtivo. Continuando aqui. Agora nós temos as despesas, que são o quê? Então, as despesas são bens também consumidos, só que esses bens, eles têm relação com a obtenção de receita. Então, são gastos da organização consumidos diretamente ou indiretamente para obtenção de receitas. Então, observe aqui, olha, todo gasto utilizado para gerar receita é uma despesa. Então, vamos lá, aqui comigo. Produzir os meus uniformes. Bom, agora eu tenho que trabalhar o marketing digital desses uniformes. Então, o gasto que eu tenho com divulgação desses uniformes no mercado é o que? Não é um custo, porque é um gasto para que eu consiga obter o quê? Uma receita, vender esse produto. Então, nesse caso, as despesas com marketing digital, com criação de vídeos, de conteúdo digital para divulgar nas redes sociais é uma despesa. Vamos continuar nos slides. Bom, nós temos também as perdas. Então, nós temos dois tipos de perdas no processo produtivo, que são o quê? Nós temos os gastos não intencionais, decorrentes de fatores externos, extraordinários, ou da atividade produtiva normal da empresa. Bom, vamos lá. Exemplos e tipos de perdas. Então, nós temos perdas rotineiras. As rotineiras, então vamos utilizar aqui
a indústria lá, a fábrica que produz uniformes escolares. Então, nós temos o que são perdas rotineiras? São aqueles custos, então as perdas rotineiras, elas classificam-se como custos. E um exemplo que eu trouxe aqui, olha, para produzir uma camisa de uniforme, utilizando 1 metro de malha, sobram retalhos, cerca de 10 centímetros. Então, quando eu vou apropriar o custo do material direto, eu não vou considerar somente 90 centímetros do tecido, certo? Eu tenho que considerar o quê? 1 metro, certo? Então, nós temos que, neste caso, essa perda recebe o nome de custo e ele é apropriado lá nos custos dos materiais diretos. Aí a gente tem as perdas não rotineiras. Então, exemplo, utilizando a mesma empresa que fabrica uniformes, devido a problemas de armazenamento na estocagem, por exemplo, uma goteira, certo? O que aconteceu? Em cada metro de malha, 20 centímetros, né, dessa goteira pingou lá nessa malha. Então, esse tipo de perda é uma perda não rotineira e ela não será considerada custos, ela será considerada uma despesa. Bom, continuando, aí nós vamos agora explicar as etapas de gastos. Então, os gastos. Inicialmente, eles, lá na empresa, no processo do negócio, da atividade operacional, inicialmente, eles são considerados investimentos. Então, a gente comprou um computador, comprei a malha, é um investimento, certo? Ele vai para onde? A malha vai para o estoque de matéria-prima. Então, inicialmente, esse gasto, ele é um investimento. Quando inicia-se o processo produtivo, ele pode ser, vamos lá, a depreciação das máquinas, da máquina de costura. Bom, é no processo produtivo, então a depreciação mensal dessa máquina é custo. O gasto da mão de obra, da costureira, o gasto da malha é custo. Bom, esse investimento, ele pode ser também, tornar-se uma despesa. Como, professor? Então, lembram do computador? Então, eu comprei um computador, que é um investimento, que está lá no meu ativo, não circulante, no imobilizado, e ele vai ser o quê? Utilizado lá no processo de vendas. E o que acontece? Esse computador, ele vai sendo depreciado. Essa depreciação, ela não é um custo, nesse caso do computador, ela é uma despesa. Aí nós temos as perdas, como nós estudamos anteriormente. As perdas, elas podem ser rotineiras, são classificadas como custos. E as perdas não rotineiras são classificadas como despesas. Então, alunos, nós temos o nosso foco aqui nessa disciplina, nesse primeiro momento. A base conceitual é relacionada ao quê? Ao mapeamento dos custos e das despesas dos produtos, da unidade produzida de cada produto, certo? Para isso a gente precisa compreender a diferença. E nós temos gastos, então os gastos eles podem ser investimentos, dependendo do processo, eles vão ser conceituados como custos, despesas e perdas, mas essas perdas elas podem ser decorrentes do processo produtivo e elas se enquadram como custos e não decorrentes, que são as não rotineiras. Nesse caso, enquadram-se como despesas. Então, compreender, então, nosso foco é o quê? Estudar
os custos do processo produtivo para me deixar o meu uniforme, a minha camiseta pronta e as despesas necessárias para que eu consiga vender o meu produto, ou seja, para que eu consiga obter receita. E outro ponto, tem um terceiro item aí também, que é o que? O lucro. Qual a margem de lucro que o empresário, que o gestor pensa em obter com aquele produto? É claro que para formar o preço de venda, a gente tem que considerar vários fatores, como o preço dos concorrentes, mas quando você conhece os custos incorridos do processo produtivo e as despesas de venda, é um ganho a mais, é uma informação gerencial que ajuda o gestor na sustentabilidade do negócio. Bom, vamos agora a alguns conceitos finais. Bom, custos ou despesas. Então, se eu tenho dúvidas, bom, eu classifico esse gasto como custo ou despesa. Se são valores irrelevantes, pequenos no processo produtivo, segundo a ciência contábil e o princípio do conservadorismo ou da materialidade, a gente considera esse gasto como despesa. É um valor pequeno, professora. Então, não vamos buscar critérios para tentar jogar como custo, já considera como despesa. Valores relevantes que têm sua maior parte considerada como despesa e que se repetem nos períodos devem ser considerados na sua íntegra. Aí nós temos rateios com critério extremamente arbitrário, porque muitas vezes nós temos na organização, a gente tem custos diretos. Então eu citei aqui uma fábrica, né, que produz uniformes escolares. Então tem alguns custos, por exemplo, o custo da malha, certo? A mão de obra direta da costureira, a gente consegue medir a quantidade, medir o processo, quanto tempo a costureira fica ali para construir aquela peça. Mas tem alguns custos que a gente não consegue ratear a cada unidade produzida. E o que a gente faz? Muitas vezes utiliza critérios arbitrários. Neste caso aqui, eles devem ser considerados como despesa do período. Ou vocês podem fazer o quê? Vocês podem utilizar, professor, eu estou formando o preço de venda com base nos custos incorridos pelo custeio por absorção, mas eu vi que o critério é arbitrário. Então você faz o quê? Essa ferramenta você vai ter que utilizar ela com outra, por exemplo, com a margem de contribuição unitária e ponderada, ou o ponto de equilíbrio de múltiplos produtos. Se você tem essa dúvida, utilize outras ferramentas para você fazer uma análise mais próxima da realidade para que você consiga continuar e consiga a sustentabilidade do negócio. Bom, vamos agora para as diferentes classificações de custos. Então, lembrando aqui, é só a parte conceitual, tá, que nós estamos estudando, em função da forma de associação dos custos ou os produtos. Então, tem várias formas de classificar os custos. Então, vamos lá. Nós temos em relação à associação e ao volume produzido. Então, vamos lá. Alguns conceitos. Então, nós temos a classificação conforme unidade produzida, associação ou produto. Então, os custos, eles podem receber o nome de... Então, vamos lá, eu vou produzir uniforme. Eu tenho os custos primários. Então, quais são os custos primários ou diretos lá no meu processo produtivo dos meus uniformes? A malha, a mão de obra direta. Esses eu consigo, esses primários aqui eu consigo medir quanto eu gasto em cada unidade produzida. Aí nós temos também outro conceito que é custo de transformação. Nesse custo de transformação, ele só entra o quê? A mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. Um exemplo, energia.
certo? Então, a energia elétrica, ela não é considerada um custo primário e direto. Eu tenho que criar rateios para critérios de rateios para me apropriar o valor da energia a cada unidade produzida. Nos custos primários, eu só vou ter o quê? O material direto mais a mão de obra direta, certo? E nós temos aqui outro conceito, isso tudo é conceito, tá, gente? A gente precisa compreender esses conceitos para que vocês consigam formar o preço de venda e utilizar as demais ferramentas gerenciais. Aí a gente tem outro conceito que é custos integrais. O que são custos integrais? São todos os gastos para o processo produtivo da minha camiseta, do meu uniforme, certo? Ele pode receber o nome também de custos plenos, gastos totais incorridos, certo? Isso aqui é só base conceitual, alguns conceitos. Então, quando a classificação dos custos quanto à associação ao produto, ou seja, cada unidade produzida, eles podem ser classificados segundo a literatura dessas três formas. Aí nós temos a associação com a produção. Com a associação à produção, a gente tem material direto, que é o quê? É uma outra classificação também. Então, material direto, eu tenho o quê? Lá na minha indústria. Então, conforme a associação com a produção, o tecido é um material direto, aí pode ser classificado a mão de obra direta da costureira, os outros custos diretos, por exemplo, a linha e outros itens, e os custos indiretos de fabricação, que aqui entra o quê? Entra energia elétrica, entra o que mais? Entra a depreciação dos maquinários e por aí vai. Bom, vamos lá. A classificação pelo volume produzido. Então, os custos, conforme o volume produzido, eles podem ser custos variáveis. Aí nós temos, o que são custos variáveis? São os gastos que variam conforme o volume de produção. Então, vamos lá. Exemplo, matéria-prima. Que matéria-prima é essa? A malha. Então, para mim produzir um uniforme, eu gasto 1 metro. Para eu produzir 100, eu vou gastar 100 metros. Então, esse custo aqui, pelo volume produzido, é chamado de custo variável. Um outro exemplo é a embalagem. A energia elétrica também é um custo variável. Por quê? Se eu vou produzir uma peça, eu vou gastar um valor X de energia. Se eu vou produzir 100 peças, eu vou gastar 100x de energia, certo? Bom, mas também eu tenho, quando eu faço a classificação dos custos, eu tenho os custos fixos. O que são custos fixos? São aqueles custos que, independente da quantidade produzida, ele será fixo. Certo? Exemplo, aluguel. Aqui tem energia elétrica porque tem alguns tipos de processos produtivos que a energia elétrica ela é fixo, mas neste caso que eu trouxe aqui de exemplo para vocês, a energia elétrica ela é um custo variável, correto? Bom, finalizamos aqui a nossa web aula 1.2 sobre a base conceitual de gestão de custos, que é muito importante para vocês compreenderem como utilizar as ferramentas gerenciais. Estão aqui as referências bibliográficas. Todas essas referências, a grande maioria delas está disponível lá na minha biblioteca e vocês podem acessar. Meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!
Educação à distância, mudando realidades.